seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pode Olhar. E hoje nós vamos falar sobre intuição, que é um tema especial que uma seguidora nossa sugeriu pra gente lá na nossa caixinha de sugestões e pediu pra gente falar um pouquinho sobre intuição, porque muitas pessoas têm dificuldade de compreender o que é intuição, né? Acessar, né, também. Acessar a informação. Todo mundo tem intuição, só que às vezes a gente bloqueia. Tá entupida de julgamento. Sim. Tá entupida de julgamento. Exato. De crenças também, né? E a nossa história, né? Muitas pessoas não acessam a intuição por medo, por alguma coisa que aconteceu na nossa ancestralidade. Então, às vezes, a gente dá um bloco aí e aí a gente olha pra liberar, porque a intuição, ela tá pra ajudar, né? Fale um pouquinho, Adri, da casa, de tudo que aparece em intuição. Sim, uma coisa engraçada, eu tava até comentando com elas antes da gente começar aqui, é que eu sempre, as pessoas que têm que tem escorpião, peixes e câncer muito forte no mapa, né, principalmente quando tem planetas transitando por esse signo, são pessoas muito intuitivas, né, e geralmente eu pergunto, você é uma pessoa intuitiva? Sou, né, você usa ela a seu favor? Não, claro que não. Só falta não, Jamais. E daí eu pergunto, mas quando você não ouve sua intuição, as coisas dão certo? Não, é ladeira abaixo. E por que a gente faz então essa autossabotagem, né? Por que não ouvir uma ferramenta? E não são só pessoas que têm escorpião, peixes ou câncer forte no mapa, né? Ou com algum planeta que vão acessar. Todos nós temos, de alguma forma, uma maneira de acessar. Pessoas mais racionais também acabam acessando, só que por incrível que pareça, as pessoas racionais, elas acabam ouvindo mais a intuição e colocando em prática, né? Porque é como se fosse, exato. Minha lua em virgem adora colocar o emocional na caixinha. Sim, já que veio o insight, já que veio uma ideia, vamos concretizar isso daqui porque tá fazendo sentido. Então a intuição nada mais é do que direcionar você pro caminho certo. E uma das coisas também que é muito importante é a gente tomar cuidado com as interferências externas. Eu acho que é o que mais prejudica a intuição quando eu converso com alguém que é extremamente intuitivo e não consegue colocar em prática. Geralmente ela tá ali, recebeu o insight, sabe o que quer fazer, veio uma opinião diferente daquilo que ela estava se propondo, ela coloca a pessoa maior, né, e acha que é verdade, acho que esse ponto de vista é muito melhor do que o meu, que daí também tá atrelado à falta de autoconfiança. Então eu acho que a falta de autoconfiança, de amor próprio, também é uma barreira muito forte para você colocar a intuição em prática. Quando a gente olha para nós, olha para o nosso amor próprio, para nossa autoconfiança, a gente vai liberando isso. O que é isso? A gente vai liberando todas as nossas crenças. Pensa assim, que desde que a gente nasceu, a gente foi erguendo um muro na nossa frente de crenças. E a intuição é como se estivesse do outro lado do muro. Então, quando a gente vai olhando as nossas crenças, a gente vai se abrindo para começar a acessar mais fácil a nossa intuição. Senão, o que acontece? A gente vem a nossa intuição aqui e aí o João aparece e fala: ah, não, isso aí será? A gente que ouve a nossa intuição, ouve o João. É obviamente que a gente ouve o João e vai, se a gente tá com essa camadona aí de crenças. Então, quanto mais a gente vai olhando pro nosso sistema de crenças, pro nosso sistema daquilo que a gente acredita. Às vezes a nossa intuição traz algo que pro nosso sistema de crenças, a gente tem uma crença do impossível, né? E aí a gente bloqueia isso aqui que a intuição trouxe. Às vezes a gente coloca algumas situações muito distantes da nossa vida, porque é o nosso sistema de crença, é como se algo fosse inatingível pra gente. Então, sendo que o nosso caminho tá lá aberto, lindo, a intuição tá aqui: vai, minha filha, vai, meu anjo, vai pra frente, né? Tem uma frase que a gente falou agora, que a intuição são as nossas ancestrais assoprando no nosso ouvido. Então, essa conexão das experiências que viveram. Das experiências que viveram, né? É como se a gente trouxesse um pouquinho dessas memórias a nosso favor. Então, a intuição, a gente olha ela, mas olha muito nosso sistema de crenças também pra gente acessar. Que vem também das ancestrais. Que vem também das ancestrais, ou seja, meu anjo, você não sabe quem são suas ancestrais? Vamos fazer uma constelação vamos dar uma ali. movimentada aí. É isso que a gente fala muito, sabe? Às vezes a pessoa fala: você conheceu sua avó? Não. Você sabe quem é a sua bisavó? Menor ideia. Sabe a história delas? Imagina, não sei. Tem gente que sabe até a mãe ou até o pai. Que rolê que aconteceu aí, minha filha? Você faz parte disso, se você é uma parte disso, se você é um pouco de cada um. Se você é um pouco de cada um, como que se você não sabe lá atrás, tudo você não tem conhecimento, parece que não é familiar, mas aquilo tá aí no seu rolê. Então começa olhando
Quem são os personagens desse filme aí da sua vida? Quem é? De onde veio? De onde você veio? Isso vai ajudar muito você a se conectar com o seu sistema de crenças, a se conectar com a sua intuição, porque quando você sabe quais foram as histórias que aconteceram, você começa a entender, poxa, se isso aqui aconteceu na minha família, olha o trauma que isso aqui gerou. Ah, então talvez esse trauma aqui, por isso que eu tô acontecendo esse movimento aqui na minha vida, porque eu vim disso aqui. É como a gente honra olhando e fala, o que aconteceu aqui? E a gente vai trazendo para a nossa vida. Então, quando a gente conhece essa história, quando a gente assiste o filme que veio antes de nós, a gente traz mais clareza de tudo. A maneira mais fácil de acessar uma intuição plena é limpando o julgamento. Todos os julgamentos que aconteceram, ela impede a gente acessar a verdade e automaticamente a nossa intuição. Porque a nossa intuição ela vem falar do que a gente tem de divino dentro da gente. E o divino não tem exclusão e julgamento, né? Esse julgamento, essa exclusão, ela vem do que a gente entende como verdade ou não do nosso sistema familiar. Dentro da constelação, a gente já falou até algumas vezes sobre isso, existe a boa e a má consciência. Então, assim, se eu tô vindo de um padrão de comportamento de uma família onde a boa consciência é eu ser submissa a um homem, né? Quando eu estiver dentro de um casamento, eu posso ter a minha intuição falando pra mim, viu? Você tá num lugar errado, viu? Você tá num relacionamento abusivo. Só que as crenças que tá vindo, tanto da minha família quanto da sociedade, dependendo da época que eu estava vivendo, ou se eu estou implantada dentro de uma sociedade religiosa, onde fala que casamento é eterno, por exemplo, o que eu vou fazer com essa minha intuição? Vou achar que ela é diabo, vou achar que ela é uma intuição ruim, vou achar que é um demônio soprando no meu ouvido para me separar. Vai achar que é o anjinho e o diabinho. Exatamente. Aqui, né? Quando na verdade, realmente você está numa má consciência dentro do seu sistema familiar. Você está com a sua intuição, ela está te falando o movimento correto para você fazer um movimento de transmutação desse padrão, porém você ficar ali se desgastando, né, não obedecendo a sua intuição, porque você está querendo pertencer a esse clã. Então você não segue a sua intuição. Você continua sofrendo ali naquela caixinha porque aquilo está colocado para você com boa consciência. Então, para você não ser excluído desse clã, não ser rejeitado desse clã, não ser abandonado por esse clã, você acaba aqui fazendo o mesmo movimento achando que isso é ruim, é bom. Então, em vez de você seguir a tua intuição, que é o seu coração, de fazer um movimento diferente, mas você tá vendo ali, você fala, não, imagina, né? Vai dar certo, ele vai mudar, vai dar certo, imagine casamento eterno. Então, em vez de você fazer esse movimento, você não segue a intuição, você fica ali na boa consciência do sistema, né? Então, quando você trabalha autoconhecimento, aí você vai estar olhando para esse padrão de relacionamento, da onde está vindo, da onde veio, porque foi necessário, agradecendo tudo como foi. Você veio desse padrão, gratidão pela vida, mas peço licença que com postura eu vou fazer diferente. Então a sua intuição, ela vai te levar para algo novo, para algo diferente, para onde você está seguindo ali. Então, para a gente seguir a nossa intuição, a gente tem que excluir todas as possibilidades de julgamento e culpa de nós, de julgarmos a nós, de culparmos a nós, de nos perdoarmos, limparmos todas essas crenças para que a nossa intuição ela vai ficando cada vez mais limpa. Então, para a gente acessar a intuição, a gente precisa nos conhecer para compreender o que eu estou seguindo um padrão e o que é realmente para eu fazer. Então, por isso que seguir a intuição, muitas vezes as pessoas elas travam, como a André falou. Você segue a sua intuição? Não, porque não é permitido. Porque lá atrás, aonde foi construído, o que é a nossa intuição? É uma conexão com o divino. Lá atrás, os sistemas de religiões, quando você seguia uma intuição, uma religião, existia um limite para você. Discernimento era dentro dos dogmas. Então, a sua intuição ela tinha que obedecer dentro dos dogmas. Então, esse processo de evolução do sistema espiritual teve a nossa intuição castrada ali. Então, a nossa intuição, quando chega aqui, a gente vai pensar em todas as regras burocráticas que tem em volta. Então, a gente vai poldando a nossa intuição. A gente sabe para onde deve ir, o que a gente sente no nosso coração. Aquariano tem muito isso, né? A gente sente a nossa intuição, mas por tantas crenças em volta, a gente vai prendendo. Aí o que a gente vai? Aí entra na energia abaixo do aquário, a rebeldia. A gente desconecta daquilo, fica solitário e vai na rebeldia. E não é a postura. Tem que conectar
achar, olhar aí, fazer a postura do movimento correto, incluindo e mudando. Só dá para evoluir o que existe. Não dá para evoluir se você desconecta. Então, esse movimento de você perceber a intuição, de você entender o porquê ela existe, a importância dela e o que aconteceu na história, onde toda essa intuição, essa espiritualidade tem sido castrada, é importante. Porque daí você consegue fazer a diferença e realmente fazer o que tá reagindo com o seu coração. E uma coisa interessante de você falar que a intuição é uma conexão com o divino, né, com Deus, que muita gente confunde a intuição com paranoia, né? Muita gente fala, mas não é paranoia da minha cabeça? E uma das maneiras que eu aprendi também para, né, tentar entender o que era intuição, o que era paranoia, é justamente porque a intuição vai trazer paz. Então, por mais que nem ela falou, às vezes você tá num relacionamento abusivo e sua intuição tá falando que ali não é o seu lugar. Vai gerar um conflito aquela decisão? Vai. Mas dentro de você, com certeza, você vai estar em paz visualizando aquilo, né? E a paranoia já não, acho que eu tô num relacionamento abusivo, ele tá me traindo, aquelas coisas, né, que fica chamando a vibração mais baixa. Então a paranoia, ela sempre vai trazer uma angústia, uma ansiedade, ela vai trazer uma sensação do corpo que aquilo não é real, que você tá projetando aquela realidade para você ter uma desculpa, vamos dizer assim, né? Já a intuição, ela já vai trazer um direcionamento. Opa, o que eu tenho que fazer? Eu tô num relacionamento abusivo, eu não tenho força para sair daquele lugar, eu vou fazer uma terapia primeiro, eu vou buscar uma constelação, eu vou fazer um Theta Healing. Eu acho que o Theta fala muito sobre essa diferença, né, da intuição e da paranoia. É isso mesmo que você falou, Adri. Eu sempre falo assim, como que eu sei? Conecta com o seu coração. Fecha seus olhos e pergunta pro seu coração, né? E às vezes vem alguma intuição e você tá com medo, não quer seguir. Pergunta, fecha seus olhos e pede para o seu coração te trazer. O que de pior vai acontecer se eu seguir a minha intuição? E muitas vezes se eu seguir a minha intuição, eu vou estar deixando todo mundo da minha família para trás. Eu vou estar fazendo um movimento oposto, que é a boa, é uma consciência que a Dani falou. Então é como se a nossa intuição nos levasse, principalmente na hora que a gente está nesse processo de curar muitas coisas, é como se a nossa intuição nos ajudasse nesse caminho. Fosse aquela força que às vezes a gente precisa para isso, é a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com o Criador. Então basicamente é algo que traz paz para o nosso coração. Às vezes o nosso lado racional, ele quer ficar num lugar, ele quer provar alguma coisa, e ali não é mais, e a sua intuição está falando, não é aqui. Não é aqui, não é aqui, mas a gente está lá fixo. Então, existem ferramentas que podem te ajudar a limpar, mas se você ainda não tem força para chegar para essas ferramentas, você pode sentar num canto que é bom para você, se conectar com o seu coração e conversar com o seu coração. Silenciar para ouvir o que tem dentro aí, né? A pessoa que mais te conhece é você. Né? A pessoa que mais vai conseguir te trazer respostas é você. Sim. Tá tudo no seu coração. Então muitas vezes a pessoa chega pra ela e fala, pergunta pro seu coração, vê o que seu coração traz. Ai, eu queria falar isso, mas no meu coração veio diferente. Sim. Então a gente começa a conseguir compreender, a conseguir entender que o medo não é necessário. O medo, às vezes a gente tem, o medo é necessário para nossa vida, mas o medo de acessar a nossa intuição, a gente vai quebrando e trazendo o equilíbrio dele, tem que desconstruir que é permitido acessar. Hoje é permitido acessar, hoje você não tem que ficar preso em algo. Não vai morrer. E o principal é trabalhar essa ferida de rejeição, de você poder ser quem você é, escutar a sua intuição e fazer o que você precisa sem medo do que as outras pessoas vão fazer ou de deixar ou ir embora. Então, uma das coisas também que a gente acaba tendo o repertório que não é muito saudável é que durante muito tempo a intuição levou à morte, de alguma forma, né? Principalmente das mulheres. Então, elas foram muito reprimidas, não podia sentir, não podia expressar aquilo, né? Senão acabava acontecendo a morte, bruxas e tudo mais, principalmente por conta da religião, né? Então, às vezes, que nem acho que foi a Rick que falou, que a religião ela foi colocando realmente essa crença, né? De que a intuição não era algo positivo. Justamente porque ia libertar, né? A intuição vem para libertar, para fazer você fazer um movimento contrário. Por isso que a Dani também falou que os aquarianos têm mais essa facilidade, porque rompe padrões também com mais facilidade. E quando resiste a isso, acaba entrando nessa rebeldia. Então, tomar um pouco de cuidado para não ficar nessa crença, né, sobre a morte, que isso vai gerar morte de alguma forma. Por isso que é legal você estar no silêncio para ouvir a sua intuição, né? A paranoia sempre vem no barulho, quando
você tá muito no coletivo, ouvindo muitas informações. No silêncio você se conecta. E sair do lugar de em algum nível você louca, se ouvir a minha intuição. Exato, né? É bem falar, a oração é você conversar com Deus, né? A meditação é você escutá-lo. Sim. Né? Então, assim, quando você começa a se conhecer, a olhar, você vai despertar. E quando você vai despertar, você vai começar a perceber o que é seu e o que não é. Aí você vai perceber o que é realmente, aonde você está entendendo que é algo que era... E é bem interessante, porque eu passei por um processo assim no meu despertar, realmente nesse sentido, né? Porque eu tenho muito forte espiritualidade no meu mapa e eu sempre tive muita intuição. E eu também sempre fui muito fiel nos lugares que eu estava. Então, um determinado tempo, eu fiquei muito tempo na igreja, estudei muito tempo, estudei tudo tintim por tintim da igreja, sabia cada detalhe ali. E aquele mesmo movimento estava no relacionamento através daquilo e eu vivia aquilo. E em determinado momento eu falei assim, mas peraí, né? Deus não ia querer que eu estivesse vivendo essa situação desse jeito. Como é que é esse rolê aqui? Aí eu comecei a perceber que aquilo que eu estava fazendo na boa consciência do meu sistema, né, era realmente ao contrário do que realmente era aquilo do Criador. Então era uma coisa que não era possível, que a minha intuição, ela estava movendo, mas por muito tempo eu relutei de seguir a minha intuição, porque aquilo estava dentro da caixinha, né? Se eu seguisse a minha intuição, eu ia fazer um movimento diferente. Então, tem aquele peso, daí você acha que, meu Deus, que aquilo é errado. Aí você vai percebendo que, peraí, parece que eu achava que era errado, tá certo, e que eu achava que estava certo, tá errado. E as coisas começaram a fazer assim, foi um caos necessário, né? E aquela muvuca na cabeça, daí você começa a desconstruir tudo. A vida, fala muito, é mais sobre desaprender do que aprender. A gente tem que muito mais desconstruir, desaprender coisas do que aprender coisas. Então, assim, é muito interessante porque a nossa intuição, ela vem da centelha divina. Nós temos a nossa espiritualidade. Quando a gente entra nessa carne aqui, a gente vai poder entrar nessa matrix e os nossos cromossomos, a carne, ela vai passando informação de tudo que é aprendizado dessa família aqui. E a gente acaba se esquecendo daquilo que somos divinos, né? Deusinhos, deusinhas. Então a nossa intuição, ela vem falar do que o Criador quer pra gente, de algo expansivo, que é abundante, é próspero, de algo bom. Grande. Não desse movimento, né, de ficar repetindo esses padrões de tudo que aconteceu, de sofrimento e tudo mais. Foi necessário todo esse movimento. Foi necessário porque até então, imagine se todo a gente esse conhecimento, essa egrégora de autoconhecimento, expansão de consciência que nós tivemos hoje, se tivesse acontecido lá atrás. Olha o rebuliço que Jesus fez, né? Jesus, ele tinha uma consciência super aberta, com muitos movimentos que hoje a gente pratica, né? Então imagine lá, olha o rebuliço que fez. Então imagine se todo mundo fosse daquele jeito lá, igual Jesus naquela época. Então assim, teve a época que foi necessário, é um processo de desconstrução, mas é importante entender o porquê, a necessidade, a importância de cada coisa que aconteceu, para que a gente aceite tudo como foi e com postura faça esse movimento de fazer diferente. Né? Então, seguir a intuição é você conhecer quem você é e tudo que o seu sistema familiar entende como boa consciência, para que quando você faça um movimento diferente na má consciência do seu sistema, você possa perceber que aquilo em alguns níveis pode ser realmente algo como se fosse culpa ou peso, mas se você tiver consciência, fica leve. Né? Você sabe que você está fazendo algo para mudar isso, não com rebeldia, mas com evolução. E isso muda tudo. Né? O amor é a evolução, o amor é a intuição. É isso mesmo, a conexão da intuição é o que vem com o amor. Se tá leve, se tá amoroso, é a intuição. Se vai te fazer feliz, exatamente. Segue o rolê. Isso. Porque a intuição vai te mostrar a felicidade. A intuição só vai te fazer feliz. Onde que você pensa que você fala assim, nossa, aqui eu tô triste. Se você fazer esse movimento, imagine, cocrie. Você pensa assim na vida que você tá hoje, tá? Aí você imagina você em outro lugar, totalmente diferente. Ai, se eu estivesse nesse emprego aqui, como é que você estaria? Imagina tudo que está acontecendo à nossa volta, cocria, pensa. Você vai estar feliz nesse lugar? Você vai estar? Vai. Você vai acontecer alguma coisa, parece que não vai estar confortável? Sai! Você está num relacionamento, como é que você está ali? Está feliz? Tá. E se você estivesse em outro tipo de relacionamento, ou se a pessoa fosse de outra maneira, como é que você estaria? Feliz. Segue seu coração. A felicidade, a divindade tá na sua felicidade. Então segue a sua intuição onde você se sente feliz e vai.
que tudo o resto vai movimentando. Vai junto. Daí é só assim, despertou, O acordou. movimento acontece. Vai pra luz. Certo, gente? É isso, Certo. meninas. É isso. Um beijo, gente. Ficamos por aqui. E até mais. Divulguem, mandem pras amigas, espalhem esse podcast. A gente faz com muito amor, com muita dedicação. Então, Gratidão. Gratidão. até o próximo.